O colunista do Globo, Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, fez a leitura lógica sobre a decisão da Espanha a respeito do jornalista Osvaldo Eustáquio. O que me chamou a atenção na decisão da Justiça da Espanha é a maneira como ela qualifica o crime. Ela não disse apenas que não tem equivalente no sistema legal espanhol. Ela está dizendo que o caso do Osvaldo Eustáquio é perseguição política. Então, também é uma avaliação da justiça espanhola de que os processos de julgamento aos quais ele está submetido no território brasileiro não são justos, não são equilibrados. A essa altura, a pergunta inevitável é: quanto tempo mais a Globo vai levar para admitir que endossou, conscientemente ou não, um novo golpe institucional no Brasil? O mundo está de olho no Brasil, ainda mais neste atual quadro onde a cortina de ferro foi levantada. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, tornou-se um dos personagens mais controversos do cenário político brasileiro e agora também internacional. O The Economist fez algo inédito, publicou 2 matérias sobre um mesmo assunto em menos de 24 horas. A primeira afirma: Alexandre de Moraes, um dos juízes mais poderosos do mundo, quer salvar a democracia restringindo a liberdade de expressão online. Bom, a matéria descreve a onda de perseguição e cita o recente caso envolvendo Elon Musk e a plataforma X. Ela também destaca os estranhos poderes ampliados do STF e seus efeitos diretos sobre a política nacional, com ênfase, é claro, aos ministros que atuaram como aliados próximos de Lula, como seu advogado pessoal e o ministro da Justiça de seu governo. A matéria também destaca que o STF está agindo fora de suas competências. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal, na prática, cria leis sobre questões que seriam decididas por autoridades eleitas em muitos outros países. Um único juiz pode proferir decisões unilaterais com graves repercussões, conhecidas como decisões monocráticas. Com certeza é muito difícil um gringo entender como funciona a justiça no Brasil. Bom, a publicação britânica descreve 3 perigos. O primeiro aponta para a escalada do STF, que pode gerar um efeito colateral antidemocrático. Bom, na verdade já passamos deste ponto. Atuações antidemocráticas é o que não faltou nesses últimos 2 anos. O segundo remete à opinião pública. Quanto mais o tribunal interfere na política, mais é criticado pela população. O terceiro ponto é que um poder restrito eleva o risco de o tribunal se tornar um instrumento de atores antidemocráticos, que em vez de proteger a liberdade, passam a violá-la. Bom, a segunda matéria afirma: nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal do que Alexandre de Moraes. Seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser reduzido. A matéria afirma que nos últimos 20 anos, a democracia brasileira vem sofrendo abalos constantes, e grande parte dessa crise tem origem em seus próprios governantes. Desde 2003, todos os presidentes da República enfrentaram acusações graves de violar a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment por maquiar as contas públicas. Luiz Inácio Lula da Silva foi preso por corrupção e teve sua condenação anulada para retornar ao cargo máximo do país. Já Bolsonaro, que comandou o executivo de 2019 a 2022, será julgado por estes sob acusação de ter articulado um golpe. No entanto, a erosão institucional brasileira não resume a classe política. Um novo protagonista surge nesse cenário de desequilíbrio: o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal. E nenhuma figura simboliza melhor essa concentração de poder do que o ministro Alexandre de Moraes. De juiz constitucional a agente político, seu histórico recente levanta preocupações crescentes sobre os limites da atuação judicial no Brasil.
Moraes tem conduzido inquéritos sigilosos, determinando prisões preventivas sem prévia acusação formal e tomando decisões que extrapolam o controle de constitucionalidade, como suspender redes sociais ou impor sanções a parlamentares eleitos. Especialistas alertam que a ausência de freios e contrapesos pode resultar em um sistema autoritário disfarçado de legalidade. Quando juízes passam a legislar e executar, a democracia deixa de existir como conhecemos, resume um constitucionalista ouvido pela reportagem. O debate sobre equilíbrio entre os três poderes volta à tona, e a pergunta central permanece: quem vigia aqueles que deveriam garantir a Constituição? Embora o STF tenta se posicionar nas redes sociais como um poder democrático, na prática, ele opera sem qualquer representatividade direta do povo. E, na verdade, ele nem tem esse papel em suas funções. Seu dever é para com a Constituição, e nem isso ele está fazendo direito. O advogado mestre em Direito, Hugo Freitas, deu uma aula ao STF. O STF repetiu tanto essa história de democracia que acabaram acreditando na própria narrativa. O STF não tem nada a ver com a democracia. A palavra não aparece nas atribuições do tribunal na Constituição. Mais do que isso, a função constitucional do STF é o contrário de democracia. É um órgão não eleito que existe justamente para contrariar a opinião da maioria, ou seja, a democracia. O STF não representa e nunca representou a democracia, mas sim o Estado de Direito. A legitimidade dele vem de fazer cumprir o que as regras dizem, independentemente da opinião do povo ou dos ventos da política. Quando o STF passa a se dizer representante de outra coisa, aí é que mora o perigo, porque é sinalização de que podem abandonar as regras para realizar esses supostos valores auto-atribuídos, que não estão entre funções do Tribunal da Constituição. Por exemplo, o STF poderia violar as regras instituídas a fim de concretizar uma concepção particularíssima de democracia? Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.